E aí, pessoal, tudo bem? Então, muita gente me perguntou sobre o exame de qualificação da UERJ, né? A primeira prova. E aí eu tô com a provinha aqui e queria fazer alguns comentários, tá? A primeira questão, né, da parte de Ciências Humanas, a questão número 48, foi aquela questão que era a maior expectativa dos meus colegas professores de História, né? Que era uma questão sobre a greve geral de 1917. Aí você tem dois textos. No primeiro texto, o cara fala que pais de família que vivem sendo explorados pelos patrões e que esses pais não podem ter a calma precisa para reclamar dentro de uma lei que não os protege. E no segundo texto, a autora diz, né, ela cita um sapateiro espanhol que foi baleado no estômago e morto em 1917 e um estudante que teve a cabeça golpeada por um policial em 2017. Então você percebe que nos dois textos a gente tem referências à repressão policial e a relevância de reivindicações populares, né? Então, gabarito é letra C. A letra A fala sobre a ampliação da regulação estatal, né? O cara não fala disso em momento algum. A letra B fala em aumento do desemprego, não tem referência a aumento do desemprego. E a letra D fala sobre ilegalidade da ação sindical, né? Claro que em 2017 não tem ainda ilegalidade da ação sindical, tá? A 49 é uma questão, assim, bem cara de geografia. É uma questão sobre imigração dos Estados Unidos, né? E aí então tem uma pegada aí com o governo Donald Trump. E o cara faz uma referência, né, ao fato de que os trabalhadores, né, que migram para os Estados Unidos, eles têm funções, digamos assim, de baixa qualificação, né? Então o gabarito fala de uma política que teria uma eficácia reduzida, dado o nível baixo de qualificação das ocupações dos não nacionais. É só analisar o gráfico da esquerda, né, que o cara mostra isso. Questão 50 também é uma questão de geografia, né? É só você se localizar no mapa, né? Olhando a leste, no litoral da América do Sul, você vai ver a África, tá? E a tirinha faz referência ao continente africano, né? Isso é uma questão bem simples. A questão 51 é uma questão sobre Coreia do Norte, né, que é um assunto também que está muito em voga por conta aí dos testes nucleares, daquele baixinho nervoso, né? A letra A fala sobre expansão do território no Extremo Oriente. Isso não faz sentido, o objetivo daqueles testes nucleares não é expandir território, a Coreia do Norte não tem uma política expansionista. A letra B fala sobre preservação de fronteiras políticas nacionais. Até onde eu sei, a Coreia do Norte não está sofrendo ameaça de invasão, né? E fala também em ruína da produção agrícola, também não faz o menor sentido. A letra C fala em competição da indústria local com outros países asiáticos, também não tem nada a ver. E a letra D, que é o gabarito, fala de demonstração de poder aos governos vizinhos, principalmente, claro, Coreia do Sul e Japão, e impacto duradouro da radioatividade. 52 é aquela questão que parece, né, cair todo ano, que é uma questão sobre Fordismo, tá? E quando eu olhei a questão de cara, eu vi a alternativa A, né? São várias garrafas de Coca-Cola perfiladas, e aquele conceito de Fordismo de produção em massa para um público em massa, tá? Não vou nem comentar as outras alternativas, porque as outras alternativas têm uma pegada assim mais, né? Sei lá, toyotista, né? São publicidades que se referem a um determinado momento ou a um determinado público. A 53 é aquela questão que todos os meus amigos professores de geografia disseram que ia cair, né? Que é uma questão sobre população. Aí no final do texto o cara fala que a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. E a letra B fala de adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico. Ou seja, a consciência de sua identidade indígena ou tribal é a ideia de autodeclaração, né? A questão bem interpretativa, a questão de população. 54 é uma questão que mostra o apoio financeiro, né, recebido pelos Estados Unidos em 2015. Aí tem 4 países que se destacam mais, que são Egito, Israel, Iraque e Afeganistão. E aí o cara pergunta por que esses países, né, receberam mais ajuda financeira americana. É uma questão cultural? Evidentemente que não, né? Porque Israel não tem uma identidade cultural com os países árabes tampouco têm identidade cultural com os Estados Unidos. É uma questão humanitária? Pô, se você marcou humanitária,
né? É complicado. E demográfica também não faz o menor sentido, né? São países com um perfil demográfico bem diferente. É uma preocupação geopolítica, né? Lembra, Israel é um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Afeganistão e Iraque são países em que os Estados Unidos têm relação direta, né, com conflitos bélicos. E Egito, né, é um parceiro americano no Oriente Médio. Enfim, e aí a preocupação, claro, geopolítica, tá? Não vou me alongar muito. Questão 55 é uma questão também de cartografia, pegada de geografia, né? Que é aquele conto, aquela brincadeira do escritor argentino Jorge Luiz Borges, sobre a criação de um mapa que é tão perfeito, mas tão perfeito que ele é do tamanho, né, do espaço geográfico que ele pretende reproduzir. E aí o cara fala um gabarito, equivalência da proporcionalidade da representação espacial, né? 56 é uma questão também de geografia, né? É uma questão que diz no finalzinho do texto assim: muitos bairros viram seus centros de comércio, e serviços desaparecerem. Por que muitos bairros estão vendo seus centros de comércio e serviços desaparecerem? Porque agora você tem um outro cara que, digamos assim, atende essa demanda, que são os shopping centers, né? E o cara fala um gabarito, justamente a expansão dos shoppings. 57 é uma questão muito aguardada, muito esperada também. 57 é uma questão sobre a criação dos Tratados de Roma, né? Comunidade Econômica Europeia em 1957. Hoje a gente chama de União Europeia, né? Eu lembro que durante essa semana, em muitas turmas, eu falei sobre isso. E o cara mostra lá uma charge, né? Dizendo para um guarda de aduana, né? Eu tenho uma boa notícia. Nós não vamos mais precisar de você. Então, se você não precisa de um guarda de aduana, é porque você não tem mais, né, vigilância de fronteira. E no finalzinho do enunciado, o cara te dá a dica, né? O cara coloca assim, ó: nos últimos anos, o bloco vem enfrentando dificuldades que sinalizam a possibilidade de retrocessos. Que ele está falando sobre o quê? Sobre aquilo que a gente falou que ia cair na prova, né? Que é a questão da crise migratória. Então, se você tem uma grave crise migratória, né, principalmente a dos refugiados sírios, hoje muita gente da classe média europeia e da extrema-direita questiona, né, essa questão da livre circulação de pessoas. E é o gabarito, né? A necessidade do controle de fluxo de pessoas. A 58 é uma questão muito legal sobre o artista urbano, né? O Bansky. Em algumas turmas eu falei sobre esse cara. Na verdade, eu apostei naquele grafite dele, né, na cidade portuária de Dover, na Inglaterra, que é um grafite em que ele mostra lá, né, um trabalhador retirando uma das estrelas da bandeira da União Europeia. Só que, na verdade, eles colocaram os grafites, né, do Muro da Cisjordânia. Um amigo meu, o professor Henrique Pinto, falou sobre isso essa semana, numa aula que a gente deu em dupla, né? E aí o gabarito é a simetria de poder no processo de segregação territorial. A simetria de poder porque você tem dois poderes lá que evidentemente não são equivalentes, né? Israel e a Autoridade Palestina. A 59 era uma questão também esperada, né? Questão sobre memória histórica. Memória histórica é um assunto muito legal que tem aparecido na prova da UERJ, eu sempre repito nas aulas, né? Que a palavra monumento vem de memória. Dica do meu amigo Zé Paulo, também professor de História. E o gabarito é alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. Monte, por que alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga? Porque no texto ele diz que o projeto original ele foi alterado. O projeto original ele foi alterado, né? Era para ser um monumento assim, com uma pegada bem monárquica, bem imperial, né? Fazendo referência ao Grito do Ipiranga, Dom Pedro, né? Centenário da Independência. Só que aí o projeto sofreu uma alteração, colocando uma referência em Confidência Mineira e a Revolução Pernambucana de 1817. E a gente tem uma memória, né, muito forte da Inconfidência Mineira, principalmente com o movimento republicano. Teve um amigo meu que mandou um inbox perguntando assim: Monte, por que não podia ser AD? Pô, porque lembra que a Inconfidência Mineira não é um movimento popular. E lembra que a Inconfidência Mineira não queria a independência do Brasil. E ele fala isso na letra D, né? E finalmente a questão 60, legal também, né? A questão sobre Era Vargas, que é um assunto também muito esperado, a gente falou sobre isso durante a semana também. E a dica é o culto à personalidade, uma foto que a gente usa em sala, né? Manjadíssima, né? Do Vargas, né? Sendo, enfim, exaltado, né? Culto à personalidade.
e o cara mostra no texto que o discurso é de 1943. 1943 é a ditadura do Estado Novo. Então, se é ditadura, você não pode marcar nenhuma alternativa que fale sobre liberdade sindical, né? Liberalismo. Ao contrário, você tem que buscar uma alternativa que fale sobre autoritarismo, né? Sobre corporativismo. E é o que fala a letra D, ó. Regulamentação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operariado urbano. Concessão naquela ideia, né, de cooptar a classe operária. Né? A letra A fala sobre controle de lucros dos empresários. Tá maluco, né? Se esse cara tentasse controlar lucro de alguém, já tinha caído. Redistribuição de renda, evidentemente que não. A letra B fala sobre erradicação da informalidade laboral. Cara, governo nenhum acaba com informalidade, né? Sempre existe algum percentual de informalidade. E a letra C fala de universalização da assistência hospitalar e acesso à educação. Cara, não fala nada de hospital e educação no texto, não tem nada a ver. Então, gabarito é a letra D, tá? Galera, quem tirou A, parabéns, tá? Pô, mandou muito bem. Quem não tirou A não é para desanimar, a gente vai ter outra prova em setembro. E é isso, tá? Bom recesso para vocês, 2 semaninhas aí de descanso. E a gente volta em finalzinho de julho, né, início de agosto, com gás total, tá bom? Bom recesso aí para vocês, um grande abraço.